eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com o Reiki. O que o Reiki trouxe para minha vida e porque eu indico muito o Reiki para as pessoas. Em 2010 eu passei por um momento assim mais complicado na minha vida e eu estava bastante insatisfeita no meu trabalho da época, me sentia super desconectada, enfim, eu não estava feliz. E eu já tinha ouvido falar do Reiki muitos anos antes, mas nunca me interessei de saber o que era. Eu fazia terapia na época, psicoterapia, e eu falava muito dessa minha insatisfação profissional com a minha psicóloga. E eu lembro que teve no ano de 2010, mais perto do fim do ano, a minha psicóloga virou pra mim e falou assim: Natália, desde o início do ano que você vem aqui e você tá sempre falando do trabalho, que você não aguenta mais, que você tá insatisfeita e tal. Eu tenho reparado que tem sido muito recorrente essa sua insatisfação. Eu queria saber, você tá fazendo alguma coisa pra sair desse trabalho? Você tá pensando em alguma coisa nova? Você tem alguma ideia do que você gostaria de fazer? Você tá fazendo algum movimento pra... E aí eu, né, foi aquele famoso tapinha de pelica. E realmente eu percebi que eu não tava fazendo absolutamente nada. Eu ia lá toda semana e, entre outras coisas, eu ficava lá reclamando que eu estava insatisfeita, que eu não aguentava mais, que já estava uma rotina, enfim. E aí, realmente, aquilo me fez acordar pra buscar alguma coisa, porque ficar ali sentadinha reclamando não ia mudar absolutamente nada. E aí eu resolvi buscar o Reiki. Eu lembrei que alguém já tinha comentado comigo sobre Reiki, sobre energia. Eu comecei a meditar muito cedo, muito jovem, com 17 anos. E foi uma coisa que, na verdade, eu resolvi voltar a fazer. Eu pensei, bom, deixa eu ver o que eu já fiz na minha vida, ou o que eu fazia que me fazia muito bem. E eu lembrei da meditação, que era próxima da minha casa, mas eu trabalhava muito longe da minha casa, então, enfim, pela vida eu acabei parando de meditar. E eu falei, bom, vou começar voltando a meditar, porque eu gostava muito de frequentar aquele lugar, realmente me fazia muito bem. E eu voltei uma vez na semana a meditar num centro holístico que tinha próximo à minha casa. E aí, nessa meditação, que eu voltei, na verdade. Enfim, aí reencontrei algumas pessoas e numa conversa falou-se sobre o Reiki. Tinha uma reikiana lá que começou a falar do Reiki. Nossa, e ver ela falar assim, deu gosto, sabe? E aí eu falei, bom, o Reiki, né, de novo aqui batendo na minha porta, isso não pode ser por acaso. E aí eu fui da internet, no Google, coloquei lá curso de Reiki. Eu realmente estava disposta a buscar alguma coisa que me mostrasse algum outro caminho, enfim. Eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque ficar reclamando realmente não ia mudar nada a minha condição, não ia arrumar um emprego novo, não ia mudar nada. E aí eu botei na internet curso de Reiki, apareceu um lá, eu entrei e já tinha pro mês seguinte. Eu fiquei super animada. Já mandei um e-mail, fiz a minha inscrição e fui de cabeça. Não sabia nem muito bem direito o que era o Reiki, né? Tem pessoas que às vezes procuram na internet, vão ler. Eu nem quis saber. Eu tava tão angustiada mesmo com a minha situação, tava tão insatisfeita que eu me inscrevi, paguei o curso e fiquei esperando chegar o dia. E aí fiz o nível 1 do Reiki e sempre que a gente termina um nível de Reiki, a gente tem que fazer 21 dias de purificação, onde durante esses 21 dias a gente deve se auto-aplicar Reiki por 21 dias
seguidos. E eu estava super comprometida, terminei o nível 1 e já na segunda-feira seguinte eu comecei esses 21 dias de limpeza ou purificação. E pra mim, Natália, foi maravilhoso, assim, foi super, foi nítido a mudança que o Reiki trouxe pra minha vida. O Reiki, ele é um processo de limpeza energética, então no início ele vai, digamos assim, mexer com todas aquelas energias que estão reprimidas. Então, num primeiro momento, isso traz um certo desconforto, porque quando você mexe no que está reprimido, você na verdade está expurgando do seu campo energético aqueles bloqueios. E o último estágio onde a energia se manifesta é na matéria, é no corpo físico. Então eu lembro que na primeira semana, nos primeiros 10 dias desses 21 dias, eu fiquei bastante irritada, sem paciência nenhuma, e sem paciência era uma coisa que eu já era. Isso é uma coisa que na verdade eu trabalhei muito por muitos anos. Eu já era uma pessoa, o meu pavio era muito curto e eu tava com os nervos à flor da pele nesses primeiros 10 dias. Eu lembro que eu liguei pro meu mestre na época e falei: olha, tá demais. Eu não tô me suportando, eu não tô me aguentando porque eu tô muito estressada. E ele: calma, Natália, é assim mesmo, não desiste, não para de se auto-aplicar, você tá limpando, né? Isso vai começar a ficar mais leve, enfim. E eu realmente continuei a fazer o Reiki, não desisti, não parei. E aquele estado de estresse, de irritação, aquilo realmente foi se dissolvendo, até que um belo dia eu acordei. Gente, eu tava tão, assim, difícil até explicar em palavras. Eu me sentia tão plena. Era uma sensação de alegria, sem ter motivo nenhum. Sabe quando você acorda e você tá bem, você tá feliz, você olha pro mundo e você fala: obrigado por estar vivo. Eu acordei maravilhosa. E aí eu falei: bom, esse negócio realmente funciona. Percebi que limpou alguma coisa do meu campo. E continuei até o 21º dia. Isso foi só melhorando. Eu comecei a reparar no meu dia a dia, em situações, por exemplo, uma situação que super me tirava do sério. Ligar pra empresa telefônica para resolver qualquer coisa de celular, ou enfim, né? Você liga, você explica a sua situação, aí te transferem para que você tem que explicar de novo a sua situação, aí te transferem para o outro setor, aí você explica pela terceira vez e assim sucessivamente, aí você fica 1 hora. Nossa, aquilo me tirava do sério de uma forma que eu batia o telefone, jogava o telefone longe, xingava a pessoa que me atendia. Então, eu lembro que teve uma situação nesse período que eu tive que ligar pra operadora para resolver uma situação. E quando eu desliguei o telefone, eu mesma olhei pro espelho e falei: gente, o que aconteceu? Que Natália é essa? Porque que paz, que serenidade. Em nenhum momento eu fiquei estressada, eu não perdi a cabeça. Eu repeti a minha situação 4 vezes e aquilo me chamou muita atenção, porque era uma situação que realmente eu ficava bastante irritada. E eu fui começando a ter essa percepção das coisas simples, né? As coisas do dia a dia, coisas corriqueiras. Eu comecei a me perceber, a reparar como é que eu estava reagindo diante daquilo. E aí eu realmente comecei a perceber, eu falei: gente, eu não fico mais estressada, eu não fico mais irritada. E não era nada forçado, não era uma coisa assim, pensada. Eu não vou me irritar porque eu estou fazendo Reiki. Não, era algo natural mesmo.
Era uma coisa automática. A situação se apresentava e eu simplesmente reagia naturalmente de uma forma mais pacífica, de uma forma mais serena, não saía da casinha, né, como a gente costuma dizer. E isso foi, nossa, quando eu percebi o quão bem que isso me fazia, que eu falei, gente, mas é muito maravilhoso. Você ter uma situação e você continuar serena, você não perder a sua paz de espírito. E aí eu comecei a perceber esse grande benefício de colocar o reiki na minha rotina. Porque o reiki, ele é uma técnica de limpeza energética, ele vai desbloquear os nossos centros de energia. O reiki é uma energia de alta frequência. Então, quando a gente se auto-aplica reiki, a gente, à medida que está limpando, a gente também está abastecendo o nosso sistema energético com uma alta frequência. O reiki tem equivalência com a frequência do amor incondicional, por isso que se diz que reiki é amor. E realmente eu comecei a perceber que eu estava me tornando uma pessoa mais amorosa mesmo, no meu jeito de ser, no meu jeito de lidar com as questões da minha vida, no jeito de lidar com, enfim, com as pessoas, com uma pessoa mal-humorada. E, gente, quando eu percebi esse grande benefício que o reiki trouxe para minha vida, quando eu percebia a forma que eu estava reagindo nas situações, e aí eu comecei a reparar como que eu estava no trabalho, no ambiente de trabalho, que eu estava super angustiada, super insatisfeita. Eu lembro até de uma vez que eu fui trabalhar, e eu estava tão insatisfeita na época, que eu chorei o caminho inteiro. Eu trabalhava muito longe da minha casa, eu demorava quase 2 horas para chegar no trabalho. E eu lembro que eu fui trabalhar chorando porque eu não queria. E eu comecei a reparar que mudou. Mudou, eu não estava mais naquela condição. Eu sabia que eu não queria aquilo mais para minha vida. Eu sabia que não era aquilo que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Mas eu estava lidando com aquilo de uma forma totalmente diferente. De uma forma mais serena, mais equilibrada mesmo. Assim, no meu caso, acabou que eu me conectei tanto com o reiki, com essa parte de energia, que eu acabei indo pro lado das terapias alternativas, pro lado da física quântica, pro lado energético mesmo. E acabei virando terapeuta holística. Hoje em dia trabalho mais com a parte energética mesmo. Não significa que todo mundo que fizer o reiki vai se tornar um terapeuta, não é isso. Mas você vai conseguir encontrar, é como se a gente realmente se conectasse com a nossa essência. Eu costumo dizer que quando o reiki traz muito isso, ele traz conexão. Então, naquele momento de insatisfação, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu não sabia o que eu amo fazer, o que eu quero fazer da minha vida. E o reiki traz esse alinhamento, ele traz essa conexão. A sensação que eu tinha era que de alguma forma eu estava desconectada do núcleo de energia que existe dentro de mim, e todo mundo tem, porque nós somos energia, então existe um núcleo de energia, tipo uma fonte energética, e eu estava desconectada dessa fonte. O reiki, ele trouxe esse alinhamento e trouxe essa conexão com essa fonte. Eu lembro até, eu sempre conto isso quando eu conto a minha história do reiki, as coisas começaram a aparecer na minha vida. Depois que eu fiz o nível 1, obviamente eu acabei fazendo o nível 2 e o nível 3 no mesmo ano, porque realmente eu gostei muito, me fez muito bem. E as coisas foram aparecendo. A sensação que eu tinha era que eu não precisava correr atrás de nada. Eu tava recebi um e-mail,
ou algum amigo falava de um curso, e as coisas foram vindo pra mim, eu falava, gente, que maravilhoso isso. E é isso que acontece quando a gente se conecta com essa fonte. A gente tem essa sensação de que as coisas vêm de uma forma milagrosa, que pode ser também, mas é que na verdade quando você conecta, você entra naquela frequência vibratória, tudo que tem ressonância com aquela frequência começa a entrar na sua vida. Então quando eu entrei em conexão com a minha fonte e de alguma forma descobri o que eu amava, eu descobri que eu amava a energia, eu amava esse universo, comecei a estudar muito, como eu queria muito saber aquilo, aprender aquilo, eu emitia muito essa frequência do querer aprender, do querer saber mais, do querer entender mais energia. Certamente eu estava vibrando isso. Então o universo começou a me trazer vários cursos. Depois do curso de Reiki, eu acabei fazendo vários outros cursos nessa área mais alternativa, complementar, que foram excelentes para o meu desenvolvimento, não só pessoal, como profissional, que me ajudam muito no atendimento. Então, incluir o Reiki na rotina, no dia a dia, é uma ferramenta fantástica. Eu sempre falo para os meus alunos que fazer curso de Reiki e colocar o Reiki na gaveta é um grande desperdício. Porque se a pessoa realmente cria um hábito de se auto-aplicar, que seja 10 minutinhos por dia, você vai receber o benefício. Com o tempo, até médio prazo, não precisa nem a longo prazo, a médio prazo você vai perceber os benefícios que o Reiki vai trazer para você, esse alinhamento, essa serenidade, essa paz de espírito. Eu lembro que na época que eu tava super envolvida com Reiki, super comprometida, fiz o nível 1, nível 2 e nível 3 no mesmo ano, então foi um ano bem assim energético, que eu trabalhei muito a minha energia. Eu lembro dos meus amigos falarem pra mim quando me encontravam: nossa, Nath, você tá tão bem, você, não sei, você tá diferente, você tá com uma energia boa. Então, as pessoas que nem sabiam que eu tava fazendo Reiki, curso de Reiki, que nem sabiam que era Reiki na época, porque isso já tem quase 10 anos atrás, as pessoas percebiam alguma diferença na minha energia e falavam: nossa, você tá com uma energia diferente, tá com um semblante diferente. Então, para vocês verem como que a gente realmente acaba impactando o ambiente ao nosso redor. Quando estamos bem energeticamente, quando a gente está vibrando em alta frequência, olha o impacto que isso tem não só na nossa vida, como nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, o Reiki foi um grande presente que o universo trouxe para mim. Acho que tem um mérito meu também por ter buscado, porque eu saí daquela condição de só reclamar e realmente fui buscar alguma coisa. Sou suspeita em falar do Reiki porque eu vivi essa experiência, eu vivi essa transformação na minha vida. Então, quando eu falo, faça um curso de Reiki, mas realmente inclua o Reiki como um hábito, porque isso vai trazer transformações maravilhosas para você e vai acabar impactando tudo ao seu redor. Vai impactar o seu ambiente familiar, vai impactar o seu ambiente profissional, se você é casado, se você tem filhos. Sem falar que você ainda pode aplicar em outras pessoas, em terceiros. Você não precisa virar um profissional da área. Se você tem o nível 2 de Reiki, você pode aplicar Reiki nos seus filhos, se você tiver filho, no seu marido. Então, seu marido chegou em casa mais estressado, mais nervoso, seu filho, período de prova escolar. Geralmente, a criança tende a ficar mais ansiosa, tende a ficar mais nervosa. É excelente você aplicar Reiki diariamente no seu filho, um pouquinho antes desse período de provas e durante o período de prova. Ou pré-vestibular. O pré-vestibular
é muito comum os adolescentes estarem com crise de ansiedade. Eu já atendi muito adolescente em fase, em ano de vestibular, ficam super ansiosos, muitos acabam tomando medicação. E você pode, com um reiki, com uma técnica que não afeta o seu sistema energético, que não tem química, que não tem contraindicação, você pode equilibrar o seu sistema de energia, você pode limpar o seu campo energético, desbloquear, trazer essa paz, essa tranquilidade. Pô, no ano de pré-vestibular, a pessoa ter um equilíbrio emocional é fundamental. Então, essa foi a minha experiência com Reiki. Foi uma experiência maravilhosa. E eu tenho certeza que o Reiki traz essa transformação, porque eu já dei, centenas de cursos de Reiki, eu já formei centenas de reikianos. Eu já tive muito feedback de pessoas que durante esses 21 dias me mandam mensagem contando: Natália, impressionante como eu tô diferente, como a minha energia mudou, como eu tô me sentindo menos ansioso, como eu tô mais calmo, como eu tô dormindo melhor. Eu já recebi inúmeros feedbacks positivos do Reiki, mas para isso a gente tem que praticar. Então, se você tem intenção de ter alguma ferramenta que possa cuidar da sua energia, o Reiki é uma excelente opção.